Por favor, meu amado irmão, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, finalzinho do capítulo 15, versículo 39. Eu quero só comentar algo que na semana passada, são tantas aplicações nesse texto que nós vimos, há tanta beleza, tanta profundidade nesse texto, e eu deixei passar duas coisinhas que são muito importantes, duas coisas muito importantes nesse texto, Atos 15, 39, e logo em seguida a gente vai entrar em Atos 16, propriamente dito, na segunda viagem missionária de Paulo. Versículo 39 diz assim: ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu a Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Duas coisas eu gostaria de destacar aqui. A primeira delas, meus amados irmãos, é que João Marcos, a gente quando pensa em João Marcos, que vai nessa viagem, a gente está pensando assim num rapaz jovem, né? A gente pensa em alguém mais novo, mas de fato, se a gente for fazer uma cronologia rápida da vida de João Marcos, quando ele está ali no livro, no próprio livro que ele escreve, no Evangelho de Marcos, e ele está ali no Getsemane, é um senso bem comum entre os estudiosos que ali é João Marcos, aquele rapaz no horto, né, no jardim do Getsemane, envolvido em lençóis, e quando descoberto ele sai correndo desnudo. E ele que vê Jesus orando, ele que ouve Jesus orando, ele que ouve e vê Jesus suando sangue, né? E enfim, ele que está ali naquele momento, e foi na casa dele que foi celebrada a ceia, a última ceia, e também onde acontece o Pentecostes, então é um lugar muito central. Nós temos aí João Marcos mais ou menos aí, contemos aí uns 12, 15 anos de idade, e desse momento aí da morte de Jesus até a conversão de Saulo, do apóstolo Paulo, nós temos 10 anos. Então ele já sobe aí de 12 ou 15 anos para 22, 25 anos. Só que de Atos 8, onde é a conversão de Paulo, até o texto sagrado que nós estamos aqui agora, em Atos 15, são 17 anos, segundo o livro de Gálatas, o que já vai bater aí em torno de 39 anos, mínimo, que Marcos tem. E aqui é uma coisa a se lamentar, porque às vezes a gente acha que alguém mais velho, com mais tempo na igreja, que teve grandes experiências na igreja, como é o caso de João Marcos. Você vê tantas coisas aconteceram na vida dele, a casa dele era um ponto central em Jerusalém da igreja, enfim. E de tantos privilégios que João Marcos teve, ele chega aos 39, 40 anos, 40 e poucos anos, nesse momento da primeira viagem missionária, e ele refuga, ele volta para Jerusalém. Então, a idade cronológica não é indício de maturidade, até porque Paulo, agora no capítulo 16, ele vai tomar um adolescente para ir com ele na viagem missionária, e ele já tem testemunho de duas cidades, que é alguém que serve ao Senhor. Então, essa questão da maturidade espiritual, ela não responde à idade cronológica de ninguém, ou ao tempo que uma pessoa tem na igreja. Infelizmente, a gente deveria ver as pessoas, quanto mais tempo na igreja, mais maduro, mais firmes, mais fé, mais compromisso, mais trabalho, mais serviço, mais amor, mais alegria em Deus, enfim, vivendo uma vida e sendo exemplo para outros. Mas isso não acontece com a maioria dos cristãos. E aqui está um alerta para mim e para você, nesse texto, que nos faz pensar na nossa própria vida. Será que eu estou maduro na fé? Será que eu cresci de fato? Será que eu pareço mais com Cristo? Isso é maturidade, é parecer mais com Cristo, né? Ser mais semelhante a Cristo no meu temperamento, no meu caráter, na minha vida, meus comportamentos, minhas decisões, no meu relacionamento na igreja, no meu serviço no reino. Tudo isso me indica que eu estou mais parecido com Cristo. Eu oro mais fervorosamente,
cresço mais. Todos esses elementos mostram crescimento espiritual, e isso é fundamental, porque no capítulo 16, versículo 5, vai dizer que a igreja era fortalecida na fé, e ela crescia em número, dia a dia. Então, quando os cristãos estão maduros na fé, quando os cristãos crescem na fé, quando eles progridem na fé, o natural é o crescimento quantitativo desta igreja. Então, aqui faz um alerta para mim e para você. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, que eu deixei de passar na semana passada. E o outro elemento, a gente tocou rapidamente, mas devido às circunstâncias que a gente tem passado nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, aqui no Brasil, com relação a essa questão familiar do pastor. João Marcos, ele é primo, ele é sobrinho de Barnabé. E com certeza esse foi um dos elementos que pesou no coração de Barnabé na decisão de levar ou não João Marcos. E aí, como diz o versículo 39, esse desentendimento tão sério que leva Barnabé e Paulo a se separarem. E aqui nós temos homens maduros na fé, tanto Barnabé como Paulo. Mas parece que essa questão familiar pesou no coração de Barnabé, e ele queria levar João Marcos, e Paulo não concorda. E nós vimos na semana passada que Paulo está mais certo que Barnabé em não querer levar João Marcos, e nós explicamos na semana passada os motivos, alguns motivos. Então, o que a gente tem visto no Brasil é uma ideia de que a igreja é uma coisa que pertence ao pastor, principalmente quando a igreja adquire ou cresce, adquire bens ou cresce sob aquele pastor, né? Sob a mão poderosa de Deus através daquele pastor. Então dá uma ideia de que, ok, a igreja é do pastor, e ele acaba se adonando da igreja, empregando os filhos da igreja, né? E fazendo sucessões ministeriais familiares. E assim, a gente e a gente vai ver grandes homens de Deus que fizeram isso. Aqui em Brasília, nós temos um exemplo assim emblemático disso, um pastor renomadíssimo em Brasília, no Brasil, até fora do Brasil, antes dele faleceu bem velhinho lá no plano, é um homem de Deus com todas as letras, mas ele colocou o neto dele para ser pastor no lugar dele. Okay? E aquilo foi um erro fatal, foi um erro terrível, mas é aquela questão familiar. Então, irmãos, igreja não é sucessão familiar. Não é porque eu sou pastor que os meus filhos são pastores. Não é porque eu sou pastor que os meus filhos têm que ser empregados pela igreja. Não é porque eu sou pastor que os meus filhos têm que ser os futuros pastores da igreja. Isso é um erro. Isso é um erro. Se isso acontece pela mão poderosa de Deus, e a igreja inteira vê o ministério na vida de um filho, de um pastor, glória a Deus por isso, ou um ministério internacional, no sentido de ser missionário, ir para outro país, glória a Deus por isso, mas isso não pode ser algo forçoso, isso não pode ser algo, isso não é uma empresa. O problema é esse, é que as pessoas estão tratando a igreja como se ela fosse uma empresa. Então, como eu tenho uma empresa, obviamente eu coloco os meus filhos para herdar essa empresa. Isso, irmãos, tem acabado com muitos ministérios. Porque pessoas sem chamados pastorais, às vezes boa presença de Paulo, cantam bem, falam bem, tem a retórica, né, discursam bem, enfim. E às vezes olhar para alguém e achar que isso é suficiente para ser pastor ou estar no ministério é um erro. Então a gente está vendo isso sendo cometido vez tras vez, e escândalos estão aí, a gente vê na internet, principalmente nesses últimos dias, infelizmente igrejas grandes, né, milhares de pessoas vendidas a essa situação, né, pegar a igreja, repartir ela em pedaços, um filho meu fica com um pedaço, outro filho fica com outro pedaço, o outro com outro. A igreja não pertence a nenhum pastor, não pertence a Cristo. A gente tem que ter
ficam essas duas aplicações para mim e para você, para que nós possamos refletir em tudo que anda acontecendo em nossos dias e que infelizmente é bem lamentável. Capítulo 16, diz assim o texto sagrado, versículo 1: Paulo chegou a Derbe e depois a Listra. Veja que o final do capítulo 15 termina, versículo 41, passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse é o primeiro objetivo da viagem missionária, passar fortalecendo as igrejas. Eles já passaram abrindo as igrejas na primeira viagem missionária, pregando o evangelho, abrindo igrejas nessas cidades, e agora eles estão fortalecendo. Lembra? No capítulo 15 teve aquela decisão que os gentios não deveriam guardar, aí no caso, esses elementos ritualísticos da lei de Moisés, como circuncidar, guardar o sábado, aquela coisa toda, ok? Mas que eles deveriam, obviamente, guardar-se da idolatria, imoralidade, carnes que eram sacrificadas aos ídolos, enfim. E aqui então Paulo chega a Derbe, Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Lembra? Foi nesse lugar que Paulo havia sido apedrejado no capítulo 13. Então, aqui está Paulo de novo nesse local. Paulo sofreu muito nesse local. Paulo passou uma situação terrível nesse local. Eles foram usados por Deus para a cura de um homem, que era aleijado de nascença, e agora esse povo queria adorar a Paulo e a Barnabé, queriam sacrificar a eles, e eles se revoltam contra aquilo e dizem: não, nós estamos aqui para dizer para vocês fugirem disso, porque o Deus que criou os céus e a terra é o único Deus. Eles não conseguiram nem pregar o evangelho, ok? Mas uma igreja se firmou ali, e a gente olha e vê o sofrimento do apóstolo Paulo nesse lugar, de ser apedrejado e ser jogado fora da cidade. As pessoas naquela época, rarissimamente, deixavam alguém sobreviver na situação dessa. O apedrejamento era pena de morte mesmo. Então, aqui o texto, eu tenho certeza que Paulo, de fato, morreu rarissimamente, até nos escritos históricos, alguém tenha sobrevivido, principalmente entre os pagãos, com relação a apedrejamento, ok? Então, Paulo com certeza morreu e Deus o levantou, ainda tinha uma obra a realizar, e na região onde Paulo mais sofreu, nasce o discípulo mais fiel dele, Timóteo. Então, que bonito, irmãos, ver aqui como Deus recompensa o sacrifício dos seus filhos pelo seu reino, com frutos, os frutos mais doces, no lugar onde tudo parecia ter acabado para Paulo. Ali, meu irmão, nasce Timóteo, que iria futuramente substituí-lo. Então, às vezes a gente passa momentos difíceis, a gente passa circunstâncias complicadas, mas nós vemos a mão de Deus sobre nós vemos a misericórdia de Deus sobre nós, e às vezes nós não entendemos os momentos duros e difíceis que passamos em certas circunstâncias, mas veja, Deus está olhando o esforço, o sacrifício, a fidelidade de cada um de nós, e podemos esperar bons frutos do nosso Senhor amado, bons frutos em lugares duros, difíceis, pessoas de coração maligno mesmo, ok? A ponto de apedrejarem Paulo. Então, a gente pode encontrar ali a graça de Deus. Não há coração tão duro que Deus não quebre, não há mente tão fechada que Deus não traga luz da sua palavra. E com certeza Timóteo viu essa situação de Paulo, esse tumulto, todas essas coisas, ouviu o evangelho. Provavelmente foi ali que ele se converteu, nessa situação, e então agora vai acompanhar o apóstolo Paulo nessa viagem. Olha o versículo 1 ainda, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Então aqui nós temos um casamento misto, ok?
casamento que no Antigo Testamento é condenado, mas foi o que aconteceu. Ela está entre os pagãos e tem um filho com um homem, é casada com um homem. A gente não sabe se o pai dele era vivo ou não, mas ele seria considerado judeu porque ele era filho de uma judia, ok? Então os judeus consideraram Timóteo um judeu, perfeito? E aí os irmãos, versículo 2, de Listra e Icônio, 2 cidades, davam bom testemunho dele. Veja que coisa bonita, irmão, que adolescente maravilhoso. Provavelmente aqui nós temos Timóteo com cerca de 15 anos de idade, entre 15 e 20 anos, talvez um pouco menos, e ele já tem um testemunho de 2 cidades, que é fiel ao Senhor, que está servindo ao Senhor, que tem um caráter transformado, que ama a Cristo Jesus, que é um rapaz de fé no povo de Deus. Que coisa preciosa é ver um adolescente assim, é ver um jovem assim, com testemunho não apenas de uma igreja, mas de 2 cidades, de um caráter que ele tem, de um bom caráter, de um caráter cristão, um menino de fé. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é isso aqui nesse texto. Isso leva a gente a pensar em como nós temos educado os nossos filhos e netos, pessoas que estão à nossa mão, né? Como a gente está educando essas pessoas, né? Que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. E o caráter, irmãos, esse bom testemunho, é algo que é formado. O temperamento você nasce com ele, você não escolhe o seu temperamento. Temperamento você nasceu com ele, você é mais calado, mais falante, mais expansivo, mais retraído. Isso é uma coisa que você nasceu com ele. Dá para melhorar. Quem fala muito pode falar menos, quem fala pouco pode falar um pouco melhor, né? Então dá para você equalizar isso aqui. Mas é interessante, o caráter é algo que é formado. Não é algo herdado simplesmente, mas é algo formado. É algo que nós devemos ajudar os nossos filhos a formar. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso com uma pessoa. Estava falando, olha, nós estamos vendo um adulto tendo esse tipo de comportamento totalmente errado, totalmente reprovável, mas o que nós precisamos ver é a correção que foi feita lá atrás, a orientação que foi feita lá atrás. Então, irmão, por amor aos seus filhos e netos, sobrinhos, as crianças que estão à sua mão, quando você vê um desvio de caráter, quando você vê a mentira, quando você vê a desobediência, quando você vê a rebelião, você deu um comando, você deu uma ordem, e aquela criança, ela vai contra aquilo. Você, como parte da educação dessa criança, oriente essa criança, corrija essa criança com amor, com carinho, mas corrija essa criança, não deixe essas coisas passar, porque, irmãos, um deserto é feito de grãos de areia, uma chuva, uma tempestade é feita de gotas de água. Então às vezes a gente acha que aquele grão de areia, não, isso aqui vamos deixar passar, aquela gota de areia, não, vamos deixar passar, e daí a pouco você tem uma enchente. Então nós precisamos, com amor, com paciência, com carinho, mas ensinar e corrigir o caráter, e nós vamos ter pouco tempo para isso. Depois ali dos 15 anos, pouca coisa consegue ser feita. Você tem esses primeiros 15 anos da vida dessa criança para colocar o caráter em ordem e firmar esse caráter a ponto de que essa pessoa, e obviamente depois reforçar isso, até que entre em vida plena adulta e reforçar isso, mas com 15 anos a gente já vê que o caráter dessa pessoa está praticamente plenamente formado, que vai ser o resto da vida, já está praticamente pronto, aí quase 100%. Então é hora de colocar a mão, de trabalhar, de amar, de corrigir com carinho, com respeito, dentro das escrituras, mas fazendo isso, porque isso vai salvar a vida dessa pessoa. E a gente vê aqui um rapaz, talvez 15 anos, que tem um bom testemunho de 2 cidades. Que coisa bonita! A gente precisa pensar nisso. E isso aqui, irmãos, não é à toa.
Paulo vai dizer em 1 Timóteo, e essa é uma das primeiras características que a gente vê em Timóteo, que desde pequeno, também no capítulo 3, desde pequeno, você conhece as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Uma fé sem fingimento, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e também sua mãe Eunice. Eu estou certo que também habita em você. Veja, irmãos, o trabalho dessas mulheres. Com certeza, elas começaram a ensiná-lo dentro do Antigo Testamento, as sagradas letras aqui, dentro do Antigo Testamento. O Evangelho, quando chega, ele já deve ter uns 10 anos de idade, ou 12 anos de idade aproximadamente. Quando chega o Evangelho para a família inteira, há uma salvação dessas duas mães e de Timóteo. Mas veja, elas estão semeando a palavra de Deus desde a infância, né? Desde o nascimento de Timóteo. Essa palavra aqui, desde a infância, é o feto ainda no ventre, quer dizer, a ideia de que logo ao nascer já começou a ser ensinado, tendo capacidade, já começou a ser ensinado nas Escrituras Sagradas, nas letras sagradas do Antigo Testamento. Como isso dá fruto, irmão? Como isso é importante diante de uma sociedade onde a gente está vendo tantos adolescentes perdidos, e perdidos para muito. A gente não vê hoje adolescente perdido para pouco. Ele já se perde logo para a imoralidade, para a pornografia, logo no celular. E é a pornografia assim, aberta, não uma imagem, são vídeos de pornografia aberta. E isso com 10 anos de idade. Ok? Então a gente olha aquela criança com 10 anos de idade e a gente já vê com imoralidades, duplo sentido, danças imorais. Você fala, meu Deus, a gente nunca imaginou uma coisa dessa. Então tem crianças dessas aí que estão vendo coisas e ouvindo coisas que você, eu e você nunca sonhamos nem imaginar o que é. E a gente já está vendo isso nessas crianças. Então, ou você insere as sagradas letras, ou você enche o coração dessa criança do amor de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus, ou o mundo vai encher a mente dela de toda espécie de porcaria. Estava vendo uma pesquisa que foi feita agora, saiu agora, no mês de janeiro, essa pesquisa, mostrando que crianças que estão tendo acesso excessivo de horas no celular, no tablet, o cérebro dessas crianças não está se desenvolvendo. Elas têm um cérebro menor do que o cérebro dos seus pais. Então, o hábito da leitura, o exercício físico, o ler, o estudar, o ter um momento ali do tablet, aquela coisa, mas é um momento, não é uma coisa solta. Meus irmãos, nós precisamos tomar conta disso, tomar conta dessa situação e, acima de tudo, lembrar que você pode controlar o celular do seu filho, mas você não pode controlar o celular de 40 crianças na escola. Se não nascer de novo na infância, vai chegar o início da adolescência, da pré-adolescência, e vai ter contato com a imoralidade sexual, com toda espécie de coisas ruins. E a gente vai ver essas crianças, adolescentes se perdendo para muito. Que Deus nos dê graça para cuidar dos nossos filhos, sobrinhos, netos, orientá-los, beijar, abraçar, elogiar, corrigir, direcionar e ensinar quem é Deus na sua santa e maravilhosa palavra. Ok? Chega um momento, e é cada vez mais cedo, que eles são lançados ao mundo, e o mundo que lhes é apresentado é o mais perverso possível. Que Deus tenha misericórdia deles e use as nossas vidas para pregar o Evangelho. Paulo, querendo levá-lo na viagem, versículo 3, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então aqui parece uma incoerência. Acabamos de ver no capítulo 15 que os gentios não precisam se circuncidar. E o que Paulo faz? Circuncida Timóteo. Mas como assim? Não era para circuncidar e Paulo circuncida?
o momento que Paulo está. Primeiro, Timóteo era judeu. E porque tinha um pai grego, não foi circuncidado. Então a mulher tinha muito pouco poder de influência nesse sentido, de ordenar essa situação. Então foi a decisão do pai. Então, como judeu, que Timóteo era, o certo seria circuncidado. Não porque ele seria salvo, porque foi circuncidado, não, mas simplesmente para que esse menino, jovem, novo, um menino de Deus, não tivesse em cada lugar que ele fosse um conflito. Imagine, em cada cidade onde ele fosse, você é judeu? Sou. E você é circuncidado? Não. Aí é um tumulto. Fosse na outra cidade, você é judeu? Sou. É circuncidado? Não. Outro tumulto. Você imagina a cabeça de um rapaz desse. Então, o ministério já tem pressões suficientes, já tem problemas suficientes. E Paulo queria proteger Timóteo dessas circunstâncias recorrentes e problemáticas. Então, o mais fácil era circuncidá-lo e levar com eles. Judeu? Sim. Circuncidado também. Salvo em Cristo. A minha salvação não veio da circuncisão. Deus me salvou antes disso. Ok? Eu só cumpri um ritual aqui do judaísmo. Mas a minha salvação está em Cristo Jesus. Ok? Então, por isso que Paulo faz a circuncisão. É mais para proteger Timóteo e a própria equipe desses conflitos. Ok? E isso também é uma lição para a gente na hora de colocar pessoas no ministério. Às vezes a gente quer colocar as pessoas no ministério na hora errada, no momento errado. Ah, não, tem muita idade como João Marcos, pode ir para o ministério. Nem sempre. Às vezes alguém mais novo tem mais maturidade, né? E você também deve ajudar essa pessoa nesse processo de amadurecimento, de estar no ministério, de trabalhar. Mas é necessário, com certeza, esse apoio, essa ajuda, ok? E aí estão as características de João Marcos. Era um menino espiritual. Nós vemos que ele tem dons de Deus e é um rapaz que Paulo vai dizer que Timóteo tem um interesse na igreja como nenhum outro tem. Paulo fala isso em Filipenses, no capítulo 2, versículo 19 e 20. Não conheço outro que tenha tanto interesse em vocês como Timóteo. Meus irmãos, que coisa bonita. Um rapaz desprendido, um rapaz que tem um coração em Deus, um rapaz que tem um coração na igreja de Deus. Quem ama Deus ama a sua igreja. Quem ama Deus ama o povo de Deus. Quem ama Deus valoriza a igreja. Quem ama Deus quer estar na comunhão com os irmãos. Meus irmãos, se alguém diz que ama Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Vai dizer o apóstolo João. Então, não há coerência aqui. Não há coerência em dizer que ama Deus e não ama a igreja, não quer viver a comunhão, estar junto, compartilhar a fé. Nós precisamos estar nessa comunhão maravilhosa, e aqui é coerência. Aqui é coerência. É um rapaz que ama Deus, mas é um rapaz que ama a igreja. Está buscando os interesses da igreja, do povo de Deus. E foi ele que substituiu o apóstolo Paulo em uma das maiores igrejas do mundo na época, a igreja de Éfeso. Talvez a maior igreja do mundo naquele momento. A igreja de Éfeso, da qual nascem todas as outras igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, na primeira, a de Éfeso. Também Timóteo esteve com o apóstolo Paulo na primeira prisão dele em Roma. Então veja que rapaz que amadurece. Ele é novo ainda, ele ainda estava na casa dos 20 e tantos anos, já beirando ali nos 30. Mas na primeira viagem missionária, na primeira prisão de Paulo em Roma, ele já estava presente. Isso está lá em Filipenses 1:1, Colossenses 1:1 e Filemão também, capítulo 1, versículo 1, ok? Então a gente já vê Timóteo na prisão. Quando todos abandonam Paulo, Timóteo está lá. E é Paulo também que chama Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, versículo 21, para estar com ele na hora da morte. Ok? Vem ter depressa comigo, traz a minha capa, estou com frio, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, os textos sagrados do Antigo Testamento. Então, Timóteo vai até Paulo e está com Paulo, provavelmente no momento da sua morte,
consolando, cuidando do seu pai na fé. Que rapaz maravilhoso, que exemplo de um filho na fé, meu verdadeiro filho na fé comum, vai dizer o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, versículo 18, e 2 Timóteo também, capítulo 1, versículo 12. Em todos esses textos, nós vemos Paulo chamando Timóteo de meu filho na fé, de meu filho na fé. E como essa ligação é fundamental para ele. Como em momentos de alegria, em momentos de dificuldade, em momentos que está tudo lá embaixo, de prisão, de sofrimento, Timóteo está lá, fiel, ao lado do apóstolo Paulo, do seu pai na fé. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é essa. A atitude de Timóteo, que lindo, irmãos. Como nós precisamos olhar esse jovem Timóteo, poucos anos de vida, 20 e poucos anos, está lá com Paulo na sua primeira prisão, está lá com Paulo na sua segunda prisão em Roma, um rapaz que está pastoreando a igreja, uma das maiores igrejas do mundo, um pastor fiel, mas um filho fiel na fé. Irmãos, um bom filho na fé, um bom crente na fé, alguém que tem uma vida transformada, testemunho de 2 cidades, é alguém que vai servir bem o seu pastor. E alguém que serve bem o seu pastor é também alguém que vai ser uma grande bênção no reino de Deus. Veja isso. Ele primeiro tem testemunho da cidade, de outra cidade, que é um rapaz comprometido com Deus. Depois, ele serve Paulo. Passou tempestades, passou lutas, passou dificuldade, passou fome, sede, passou perigos junto com Paulo. Viu Paulo ser junto com Silas, chicoteado, como vai acontecer no capítulo 16, e ele estava lá, sofrendo, vendo seu pai na fé na prisão, quando pregava o Evangelho, enfim, participando de toda essa situação. E lá está Timóteo, ao lado de Paulo. Nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, está lá Timóteo junto a ele. E agora, Paulo é preso em Roma, Timóteo está lá, na prisão junto com Paulo, na segunda prisão em Roma, vai morrer. Eu combati bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo chama Timóteo vai ao encontro dele, sai de Éfeso e vai ao encontro dele. Meus irmãos, que vida maravilhosa a de Timóteo. Que exemplo para mim e para você de um cristão verdadeiro, de um rapaz de Deus. Que nós possamos olhar a vida de Timóteo e dizer: meu Deus, me faz assim, me faz um cristão assim, que tem um bom testemunho dos não crentes, que possa se unir ao ministério e trabalhar quando tudo vai bem, quando tem festa, quando a igreja está cheia, quando tudo está debaixo da bênção, mas também quando tudo estiver ruim, eu vou estar lá ao lado, servindo, trabalhando, fazendo, assumindo responsabilidades para a glória de Deus, ao lado do meu pastor. Que exemplo de vida! Que exemplo de vida! Olha, isso aqui é para deixar o nosso coração pequeno, quebrado e pensativo na nossa própria vida espiritual. E o nosso texto sagrado segue. Eu vou ler mais 2 versículos com vocês para a gente orar. Nas cidades por onde passavam, eles transmitiam as ordenanças decididas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Isso é, não participar de cultos aos deuses, e isso inclui não comer carne sufocada, não viver na imoralidade sexual, não comer sangue, enfim, todos esses elementos que nós vimos nesse texto maravilhoso do capítulo 15, aquelas decisões. Então, eles entregavam essas decisões, orientavam a igreja a viver em mais profunda santidade, em mais profunda fidelidade a Deus, não os deuses, que são apenas estátuas. Tem boca, não fala, seus olhos não veem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, eles não podem ouvir ninguém, não podem fazer, como diz Jeremias, eles não podem fazer nem o bem e nem o mal.
São, como diz Jeremias, uma obra ridícula. São igual espantalho no pepinal. Só há um Deus, só há um Senhor, um Criador de tudo, o qual está sobre todos e a todos abençoa e a todos vai julgar. Meus irmãos, é esse Senhor a quem vamos adorar. Então, o que é que nós temos de estar participando em festividades de templos, de ídolos, de comes e bebes e festivais e cultos e ter esses misticismos aí? Para que isso? Nada disso. Servimos ao Senhor nosso Deus. E o versículo 5 diz assim: as igrejas eram fortalecidas na fé. Por que fortalecidas na fé? Porque estavam ouvindo o Evangelho, porque estão ouvindo a palavra de Deus, o puro Evangelho do nosso Senhor Jesus, a cruz de Cristo, o amor de Deus, o sangue de Jesus, que Cristo é suficiente. Eu não preciso fazer nada, porque essa é a decisão de Jerusalém. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Cristo fez tudo naquela cruz. As minhas boas ações não me salvam, a minha religiosidade não me salva. Quem me salva é Cristo. Cristo me substituiu naquela cruz. Cristo é suficiente para mim. Somente Cristo pode me salvar. E não importa a condição em que o pecador se encontra, Deus o perdoa pelo sangue precioso de Jesus. Aquela cruz que era minha, Ele tomou e levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas maldições, todas as minhas dores. Ele levou sobre si, diz o livro de Isaías. Meus amados irmãos, somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Todas as minhas boas ações não podem perdoar pecados. Não é Jesus e Allan Kardec, não é Jesus e Maria, não é Jesus e as boas obras, não é Jesus e Ellen White, não é Jesus e mais alguma coisa, não. É só Jesus. Só Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz o apóstolo. Não há outro nome. A salvação é somente pelo sangue precioso de Jesus. Esse Evangelho fortalecia a vida dos irmãos, e nesse Evangelho eles cresciam, e cresciam em número dia a dia. Uma igreja que vive o Evangelho verdadeiro, e uma igreja que prega o Evangelho verdadeiro, ela cresce na fé, ela é fortalecida na fé, e ela leva as pessoas a ouvir o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus que salva qualquer pecador, qualquer pessoa. Meus irmãos, essa igreja evangelista, uma igreja saudável na fé, um cristão saudável na fé, é um cristão que compartilha a sua fé, é um cristão que não guarda a sua fé para si mesmo. Como é que eu posso medir a minha saúde espiritual? Eu pareço mais com Cristo? Os meus pensamentos, atitudes, o meu temperamento, o meu caráter é mais parecido com Cristo, eu amo mais as pessoas, mas eu compartilho o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu falo de Cristo, eu falo da cruz de Cristo para as pessoas, eu chamo as pessoas ao grande e eterno amor de Deus, eu estou pregando o verdadeiro Evangelho. Essa é uma igreja que cresce, e é isso que nós, como igreja local, precisamos. Nós precisamos do Evangelho, cada um de nós, mais o Evangelho em nossas vidas, mais transformação em nós, mas nós precisamos compartilhar o amor de Deus, porque as pessoas estão sem Deus e sem esperança no mundo, e Deus quer salvar os pecadores. Amém. E nós precisamos compartilhar o Evangelho, porque a vontade de Deus é o que o texto está dizendo, que sejamos fortalecidos e que nós venhamos a crescer em número, dia a dia. Isso é, todo dia compartilhamos o Evangelho, todo dia, todos nós compartilhamos o Evangelho, e Deus vai operando através das nossas vidas, enquanto pregamos, anunciamos e vivemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.